Com vocês no PimentaCast, Franciele Passarinho. Ela é a prova de que a fé é o caminho para o propósito. Formada em matemática, ela enfrentou um casamento precoce aos 16 anos, uma separação, depressão e crises financeiras que quase a fizeram desistir de seu negócio. Mas sua maior força veio da fé inabalável, mesmo quando precisou vender bolos de pote para pagar as contas. Ela transformou a vulnerabilidade em poder e hoje inspira outras mulheres, ensinando a não desistir. Coautora de Ruptura Feminina, ela nos mostra como reescrever o nosso destino e confiar que o céu cuida de cada detalhe. A história de Franciele Passarinho, você confere agora no canal PimentaCast, no YouTube. Extraordinário e abençoado, bom dia, boa tarde, boa noite. E eu aqui novamente de novo, Patrícia Pimenta, pelo PimentaCast, trazendo uma pessoa com um sorriso e uma áurea maravilhosa. E aí? Vocês sabem muito bem quem é uma voz, que eu sempre falo no meu Instagram, que é uma voz, que eu falo que é o tal do influente, o influente que você quer para amigo para a vida toda? É essa escritora maravilhosa, Fran Passarino. Bem-vinda, Fran. Ai, eu que agradeço, gente, começar com esses elogios. Paty, muito obrigada. Você tem sido uma pessoa incrível nas nossas vidas. Foi um presente de Deus. Eu falo com o Carlos sempre, eu falei, gente, que mulher é essa? É extraordinária. E estar aqui com você hoje é uma honra. Muito obrigada pelo convite. E obrigada, assim, por me dar a oportunidade de fazer parte do livro. E o que foi o livro, né? A gente tava falando aqui agorinha. Gente, eu só senti o peso do livro e como é bom, e como foi bom participar do livro. E eu lembro de uma frase que tu me falou no dia do lançamento do livro, falou assim, uau, é tudo isso mesmo? É tudo isso mesmo. Eu não tava esperando tudo aquilo. Achei que ia ser somente uma publicação, uma simples publicação. E não, foi um evento, né, e uma abertura muito linda. Foi um peso, mas assim, poder receber os amigos, né, lá com a gente. Se sentir em casa, à vontade. Foi maravilhoso, foi contagiante. Incrível. Olha, mas antes de a gente começar a falar sobre o livro, que a temática de hoje é sobre a vida profissional, sobre uma mulher, uma amiga, que de certa forma também é escritora. E também eu vejo um perfil magnético muito grande. Tão famoso, a rainha do network. Então, né? Bom, quem é a Fran, né? Era uma pessoa que nem eu sabia que eu tinha esse poder do network, pra falar bem a verdade. Sério? É sério. E como foi essa autodescoberta? Vamos começar assim, lá um pouquinho do começo, para você frisar para pessoas que não conhecem a Fran, mas que queiram conhecer a Fran. Quem é a Fran? E de quem ela é os seus pais? De onde ela veio? Podemos? Podemos. A Fran é uma pessoa cristã, leva a Deus acima de tudo e a família. Amém. Né? Porque sem os meus pais, nada disso, né? A Fran não existiria hoje. Então, primeiro honra a Deus e aos meus pais, né? Por ter me colocado ao mundo. Amém. E sou grata, muito grata a eles, porque meu pai, ele sempre deu a vara pra gente pescar. Ele sempre ensinou a gente a trabalhar. Ele nunca deu nada de mão beijada. Pronto, toma, é seu. Mas ele ensinou muito. E no momento, às vezes, a gente nem entendia. Né? Agora, depois de adulta, as coisas acontecendo, você entende que realmente a pessoa que ama, ela vai ensinar. Porque no futuro, lá na frente, a gente precisa saber andar, caminhar com as próprias pernas, né? E se virar, né, no dia a dia. Eu nasci em Ariquemes, Rondônia. Fomos uma época para Cascavel, Toledo, Paraná. Vivi uma época lá sozinha também, em Toledo, mas a minha mãe, ela sofria de uma doença, ela é uma depressão muito forte. E quando ainda eu tinha acho que 3 anos, 4 anos, a gente precisou ficar em Cascavel. Pra minha mãe fazer um tratamento. Ela perdeu a memória. E aí a gente ficou lá um tempo
com ela. Foi a fase que o meu pai, eu vi meu pai se reerguendo, se inventando. Ele tinha bens aqui. A gente foi pra lá, ele perdeu tudo. E quando a gente retornou, ele arregaçou a manga e conquistou tudo que ele tem hoje de volta. Então, e sempre um homem honrado, um homem de Deus, um homem que leva muito Deus contigo, né? E honra os filhos. Ou ele tem... Nós somos em 10 irmãos. E uma faleceu com 33 anos, porque quando a minha mãe casou com meu pai, ele já era viúvo. Ele tinha uma menininha de 8 anos, 5, 7, um rapazinho de 7, a 13 e 16. Então, 8 meses, a Vivi tinha 8 meses. Então, minha mãe ajudou ele também, né, a cuidar dos filhos. A ser, de certa forma, mãe novamente, né, mãe. E aí, meu pai era muito novo quando ele perdeu a primeira esposa, muito novo. Ele precisava de uma esposa para ajudar ele a seguir a jornada dele, né? E meu pai conta que a minha irmã, que tinha 8 meses, a avó dela só cuidava dela se fosse para ela. Se fosse para, tipo, cuidar para ele, ela não cuidaria. Entendi. E aí foi onde ele falou, não, vou arrumar uma esposa. E com 8 meses após o casamento, ele casou com a minha mãe. Novinha, menina, assim, 24 aninhos. E ela enfrentou essa jornada com ele. Eu, vendo hoje, eu tenho certeza que não foi fácil. Mas eu tenho certeza que foi Deus que preparou ela para o meu pai, para os meus irmãos hoje. Porque não é qualquer mulher que enfrentaria. Sim. Né, um casamento com outros filhos. E no começo da jornada. Né, e as coisas foram acontecendo. Então, eu nasci, já tinha meus irmãos, e eu sempre senti muito amada por eles, pela minha família. Sempre fui uma pessoa que se dou bem com todos eles, todo mundo. E meu pai soube contornar muito bem isso, assim, da gente não fazer diferença. Mãe não é da minha mãe, tipo, não é meu irmão, não é parte de mãe. Não, a gente não tem essas diferenças. E a gente é uma família muito grande que quando tem aniversário ou encontra a família, dá uma festa. Só da família. Porque os meus irmãos já têm sobrinho, meus sobrinhos já têm filhos, meu pai já tem bisnetos. Então se proliferou ali pela quantidade. E aí, só que eu cresci numa doutrina, na Congregação Cristã no Brasil, meus pais, né? Foi o que ele trouxe para ele. Então, ele era muito bom, mas muito rígido dentro do que ele achava certo. E eu cresci ali naquele mundo muito pequeno pro que é a Fran hoje, o que a Fran quer ser. Eu cresci numa bolinha que achava que era namorar, casar e viver pro marido. Entendi. Era uma fase já, uma vida pré-montada. Eu namoro, caso, primeiro marido, caso ali e a vida segue. Vou viver pra ele, vou limpar, lavar, ter filho, não é aquela vida assim, bem... E eu casei achando que seria essa forma, no meu primeiro casamento, dessa maneira, nessa mentalidade. Você foi casada outra vez? Casei. Eu casei com 16 anos, tenho um ex-marido. Casei com 16 anos, com festa, vestido de noiva, tudo que eu tinha direito. E a gente não deu certo no primeiro casamento. Casei achando que era uma coisa e era totalmente outra. Casei iludida, né? Casamento de princesa. Sofri bastante no meu relacionamento, no meu primeiro relacionamento. Foi bem abusivo em algumas partes que hoje eu vejo que não gosto de entrar muito em detalhes do que aconteceu, assim, pra não falar da outra pessoa, né?
mas que já passou e Já tudo. passou, fase seguinte, eu sempre falo isso. Às vezes a gente passa por um momento de um abuso psicológico, financeiro, familiar ou patrimonial, o que seja, e a gente fala assim, que é a fase seguinte. Aquilo foi um livro que se fechou. Mas o que você vai abrir do próximo livro não pode ter os mesmos detalhes do livro anterior. É isso que eu sempre falo para as pessoas quando eu falo sobre o abuso sexual, ou o abuso financeiro, ou o abuso patrimonial de alguma esfera. Eu sempre falo, aquele livro se fechou, a história é fechada. Mas e aí, como foi o seu segundo casamento, Fran? Antes de chegar nele, no Carlos, eu vejo o Carlos como ele foi um anjo que veio na minha vida. Por mais que eu tinha essa mentalidade, cresci com essa mentalidade, eu fui um pouquinho fora da bolha. Ainda casada, no meu primeiro relacionamento, meu primeiro trabalho, eu trabalhei numa relojoaria. E fui buscar trabalho, eu não fiquei dentro de casa, como era para ser. Fui buscar trabalho e entrei como eu queria trabalhar e não tinha nenhuma formação, eu entrei, eu fui procurar na primeira relojoaria que eu cheguei, o Edson, que é o dono, ele falou, mas eu tenho faxineira. Eu falei, eu quero, serve. Aí eu entrei como faxineira, fiquei 30 dias como faxineira, porque eu ajudava as meninas a vender, eu terminava meu serviço, ia pra venda, ajudava elas a vender, ele olhou pra mim e falou assim, eu quero você como vendedora na outra loja que eu tenho. Aí eu fui pra outra loja deles, comecei a trabalhar, então quando eu separei, eu já estava no mundo, né, já estava trabalhando, era gerente de uma loja e já tinha a minha vida. E aí quando eu terminei meu relacionamento, que eu perdi isso, precisei ir embora, ficar um tempo fora, que quem me apoiou foi uns tios meus. Hoje esse tio não está mais aqui, ele faleceu. Em Toledo, meus primos, minha tia, que me apoiou lá. Eu precisei passar um tempo fora e quando eu retornei, eu conheci o Carlos no retorno. E era uma pessoa doce. Quando eu conheci ele, tava com a irmã dele, eu achei que ele fosse namorada dela. Por tão doce, meio o jeito de tratar ela, a preocupação com ela. E assim ele é com todos, né? Eu percebo que isso é dele, nato. E foi o que me impressionou. Que é aquela preocupação com ela no ambiente que a gente tava. E quando eu descobri que não era, que era irmã, eu, caramba, quero esse homem pra mim. E foi transformador, porque eu estava numa depressão muito forte também. Entrei em depressão depois que acabou tudo. Eu tava à base de medicamento. E o Carlos estava acima do meu peso. E eu conheci o Carlos gordinha, e ele me amou do mesmo jeito. Aí foi aonde a gente... toda a sua essência. E a gente se encontrou mesmo. Eu tava terminando faculdade, que eu sou matemática. Que legal, também, que legal. E aí nisso, eu fiquei em Ariquemes com ele por 3 anos. Eu dei aula de matemática por 3 anos. E ele me fez o convite para vir em Porto Velho. E eu não pensei nenhuma vez, assim. Eu falei, bom, vamos. Mas, bora. E eu falei, só como a gente vai... Só que eu sempre me identifiquei com a área administrativa. Como eu trabalhava como gerente de uma relojoaria, eu sempre me identifiquei com a área administrativa. E eu falei pra ele, mas bora, mas eu vou procurar um trabalho na minha área administrativa. Eu não vou procurar a educação. Quando a gente veio pra ele veio pra fazer uma entrevista e eu passei na Brasil Distribuidora, que tinha uma amiga minha, passei pra dar um oi pra galera e já saí de lá contratada. Uau, é bem Fran mesmo, bem estilo Fran, né? Isso é bem estilo Fran. E aí as coisas foram acontecendo, não foi fácil, né, o início aqui, a jornada aqui, a gente passou por alguns contratempos, porque eu vim ganhando, acho que eu fiquei uns meses ganhando salário mesmo, comercial, para depois eu fui subindo até chegar a gerente administrativo. Cheguei muito rápido, porque quando eu pego um trabalho para fazer, eu faço muito bem feito. Uau. E eu dou tudo de mim.
Não, e detalhe, quando ela foi escrever o livro dela, ela tá viajando, eu falei, Fran, olha, é a última semana, senão você vai ter que ficar pra segunda edição. Ela falou, eu estou fazendo agora. É isso. No outro dia de manhã, o negócio tava na minha mão. Falei, opa, olha aí o dominante que habita na Fran. É, porque realmente eu sou Você muito escreveu dominante. na viagem, Foi, foi? dentro do carro. Dentro do carro. Viajando. Escrevendo, A que gente tava de maravilha. carro, né? Eu fui Aham. escrevendo. Então, as coisas e as coisas vão acontecendo, porque quando a gente dá o melhor da gente, as coisas acontecem. E a gente tem que sempre pensar que tudo que a gente faz bem feito é pra nós mesmos, não é pro outro, Não é, né? nunca vai E ser. as coisas foram acontecendo até que eu quis empreender. Eu falei pro Carlos, ai não, eu quero empreender, não quero mais trabalhar pros outros, eu quero empreender. E o Carlos sempre foi muito de apostar em mim. Muito, muito, assim, de me segurar. Eu invento e ele me apoia, sabe? E aí ele falou, então tá. Só que na minha cabeça tinha que ser algo rápido, que girasse rápido, porque eu ia sair do meu trabalho, ia precisar de uma renda. Aham. Eu falei, e alimentação, Porto Velho é muito bom para alimentação. Eu falei, vamos montar uma tipo uma lanchonete, algo assim, nesses estilos da Brownie, alguma coisa Uhum. assim, cafeteria, vamos montar alguma coisa pequenininha, mas que eu consiga girar. Ele me apoia, então ele falou que vamos, só que nesse meio termo eu estava procurando um ponto, minha irmã é contadora, tem um escritório de contabilidade em Ariquemes, e ela veio em Porto Velho, ela foi junto comigo. E na conversa, em uma das conversas, ela me disse, por que você não abre um escritório de contabilidade? Eu falei, não tem nem lógica, eu não tenho cliente, o que eu vou fazer? Eu vou montar e como que eu faço? Eu vou precisar de dinheiro. Aí ela, pensa bem, só que quando eu cheguei em casa, eu comentei com o Carlos, o olho dele brilhou. Aí você falou, é isso. Aí eu falei, é isso, não É tem outra coisa pra se fazer. Como Porque ele, como contador, formado na área, trabalhava na área, trabalhava na área, e aí eu e falei, ele bem técnico, pelo perfil dele, muito comportamental, técnico. bem técnico. muito técnico. Eu falei, então vamos. No outro, era um final de semana, entramos a semana, procurei um ponto. Na mesma semana, a gente montou um ponto, montamos uma sala e a gente começou a FC, que na época era FC Contabilidade. A gente colocou Fran Carlos, né? Uhum. E a gente montou e começamos. Aí ele ficou no trabalho dele, a gente montou em outubro. Ele ficou no trabalho dele até o mês de abril, eu acho, do outro ano. Acho que foi isso. Acho que foi pouco, ou é menos, eu não tô lembrada. Eu sei que foi pouco tempo que ele ficou trabalhando nos dois lugares, né? E aí eu sempre fui a captação, eu que fazia a captação com o cliente, o contato com as pessoas para trazer Os leads, fazer visitas e tudo fazer mais. visita. Então, como eu empresa, a gente dividiu. Você fica com fiscal e contábil, eu cuido de regularização e RH. Também são dois pesos, para quem sabe o que é contabilidade, o RH é uma benção. É uma coisa muito volátil. Hoje a pessoa tá empregada, talvez semana que vem não, e tu tem que acabar toda a documentação. O que mais tem é rescisão chegando. O DP ele trabalha muito, porque é o tempo todo, cálculo de férias, Percentual e tudo. rescisão e tudo mais, né? E aí eu fazia essa parte, me especializei, aí fui me especializar na parte de RH, que também eu não tinha especialização, e fui correr atrás. E aí as coisas foram acontecendo, eu fazia durante o dia, de manhã eu fazia visita, prospectava cliente, ia nos órgãos, à tarde eu vinha, resolvia tudo que tinha que resolver do RH, se precisasse fazer à noite, as coisas foram acontecendo. A gente trabalhou por 2 anos, eu e ele, até que veio o nosso José, que tá com a gente até hoje, e que é o boy. Ele começou como boy, hoje ele faz fiscal também, ele tá com a gente fazendo, sabe aquela pessoa que faz tudo dentro? Sim. Te ajuda em tudo? Sabe todo o teu trâmite. Isso tá com a é gente. importante demais, né? Eu tenho Marli. Marli, um abraço. Tudo é ele, né? Tudo é o José.
Faz tudo. Então, e aí as coisas foram acontecendo. Em 2022, o Carlos me soltou uma bomba, assim, no meu colo, porque eu tava bem tranquila, assim, bem... Sabe quando você tá acomodado? Sim. Por quê? Já tinha clientes, eles nos indicavam, então eu não precisava mais captar lead. Na minha cabeça, contabilidade não era... E contabilidade não se vendia. Na minha cabeça, não precisava de Era venda. só um processo técnico que as pessoas que te procuravam. É. Era a forma tradicional da contabilidade antes de 2020. Era, porque assim, as pessoas que vêm até você, né? E as coisas. Então, como a gente tinha indicação, a gente não tinha uma folha alta, era 2 colaboradores. Pra gente estava suficiente, na minha cabeça, né? Aí, em 2022, o Carlos. Nisso a gente já estava com o nosso espaço próprio. Só que a gente estava construindo. Então, e aí, construção, tudo vai dinheiro, né? E aí o Carlos jogou assim: olha, não quero mais, tô indo embora e você vê o que você faz. Aí eu nem me deu opção, né? Aí eu falei: tá bom. Pensar aqui, de respirar, tomar uma água. Aí eu falei: como? Eu olhei pra ele falou muito sério, eu entendi que era muito sério, que não... Falei: tá bom. Pra onde? Ele falou assim... E ele tem uma irmã que mora na Europa, e ele falou: lá pra Kátia, qualquer lugar. Aí eu falei: não, então tá bom. Então a gente vai pros Estados Unidos, lá vamos trabalhar muito, mas dá pra fazer alguma reserva. Já tinha em mente de trazer a Ana pro escritório, então falei: a gente traz a Ana pro escritório, que a Ana hoje é a nossa sócia, né? Uhum. Falei: a gente traz a Ana e a Ana assume, eu vou continuar com ela, eu vou continuar no RH, regularização, hoje o dado online, né, acontece. E a gente, tá bom, falei pra ele: tá bom. E eu comecei a orar quando ele me falou isso. Eu falei: Deus do céu, porque não foi fácil o escritório, não foi fácil o início. Quando a gente montou no primeiro, naquele mês de outubro a dezembro ali, o Carlos também tinha pensado em desistir, porque era despesa, não tinha Despesa cliente, fixa né? Sem DRE demonstrativo de resultado. Aí eu não, aí eu vendi bolo de pote, ele me ajudou a fazer bolo de pote, a gente vendeu bolo de pote a gente vendeu 2 meses, não vendeu 2 meses, mas foi suficiente para ele tranquilizar o coraçãozinho dele, porque ele estava com fome. Então, se ele vê dinheiro saindo e não entrando, é doido, né? Mata ele. E aí, quando foi em 2022, eu falei: caramba, foi tão difícil para chegar até aqui. A gente tá com nosso escritório estabilizado, tem os nossos clientes. Não é que eu não faça, mas hoje eu tenho alguém que cuida da minha casa, cuida das minhas coisinhas, né? Eu falei: hoje, assim, eu tô mais realmente trabalhando no escritório, eu tenho meu trabalho mais dedicada. E eu falei: caramba, e pra mim, eu sempre olhei que viver em outra cidade é viver a vida dos outros. Viver em outro país. Não é o nosso país. E eu chegar lá é como se eu estivesse invadindo o país de alguém. Então, você nunca vai viver uma vida completa. E ainda mais longe da família. Eu sempre fui muito família. E aí, eu comecei a orar bastante. Falei: Deus, se for para ser, vai ser. O Senhor vai abrir as portas. Se não for, o Senhor vai tomar seus caminhos. Tá tudo certo. E tá bom. E as coisas aconteceram. Em 2022... a gente organizou as documentações, não tínhamos visto, né? E aí, quando foi em março de 2023, foi a entrevista para o visto, fomos negados, tinha casa, funcionário, escrito empresa, a gente não conseguiu passar. E aí eu falei pro Carlos, né? Eu tenho e ele tinha me avisado que se não fosse desse certo nos Estados Unidos, a gente ia pra Europa. Okay. Então, independente, ele ia embora. A gente ia embora. Aí você perguntou pra ele: o que eu vou fazer agora? E aí eu falei: amorzinho, me dá mais 1 ano. Só esse ano. E até o final do ano as coisas não mudarem, a gente vai embora. E aí ele tá bom. Porque já tinha, aquele estresse dele já tinha passado. E ele te dou esse ano. E isso foi em março.
Em abril, de cara, assim, eu fiz um vídeo que o governo liberou uma taxa zero para abertura de PJ. Uhum. Eu fiz um vídeo, soltei. Esse vídeo repercutiu, assim, horrores. Acabei de falar pra você sobre os seus vídeos curtos autoexplicativos, né? Antes da nossa conversa começar. Você acredita que eu fui descobrir que esse vídeo chegou até no governo? Recentemente, quando a gente estava juntas em São Paulo, a Rosângela me falou: Fran, eu te conheci num vídeo Uau! que era das taxas zero que o governo E lançou. você anunciando ali, E falando você pros anunciou. E aí o meu marketing não estava sabendo fazer o vídeo. Eu mostrei o seu vídeo e falei: eu quero um vídeo assim. Eu descobri isso agora, clientes. Que recentemente. bacana. E pra você ver, né? Algo que aconteceu e ainda te traz uma repercussão. E esse vídeo, ele me trouxe mesmo clientes. Nisso, a Brasil Distribuidora viu. De cara, a gente fechou com 30 representantes deles. A gente aproveitou essas taxas e mais clientes que foi chegando. Foi bombardeando. E aí as coisas foram acontecendo. Fiz network também. A Ana Clara, ela tem um pontinho, sabe? Ela me ajudou muito nesse início, porque eu não acreditava em mim. Às vezes a gente não acredita no potencial da gente, né? Nessa época eu não acreditava que eu podia chegar na Patrícia e conversar com a Patrícia e fazer Vamos tomar um café? Nem igual aquele dia, vamos tomar um café, Fran. Quero tomar um café. Conversa sem café é uma conversa meio que me vazia. E a Ana Clara foi essa pessoa que ela me convidou para um jantar de mulheres, o nome é Jantar Mulheres Líderes, que eu conheci a Larissa Pires. Nesse jantar, ela me apresentou a Larissa. E através desse jantar eu fui conhecendo outras empresárias. Ela lançava o jantar, ela lançou várias vezes durante o ano de 2023, eu fui em todos. Fui conhecendo e as meninas foram me chamando no privado. Fran, vamos tomar café? Da qualidade do seu trabalho. Fran, vamos tomar um cafezinho? Vamos tomar um café? Vamos tomar um café e as coisas aconteceram. E naquele ano a gente cresceu 30%. Uau! E aí o Carlos... O ano pós-pandêmico é um ano assim, a gente agora vamos falar de índice de crescimento de empresa, gente, um pouquinho antes da Fran continuar. Índice de crescimento de empresa. Teve um déficit de 17,25 de 2020 a 2021. 2022 estava reincidente. Então, o que acontece? Em 2023, esse índice ele melhorou. Então, o que acontece? Mas melhorou, não melhoria. Ele voltou a estabilizar as empresas mercantis e empresas de faturamento e suporte, que é o caso de contabilidade, escritório de contabilidade. Então, o que acontece? A sua empresa teve um boom, de certa forma, porque ele manteve e trouxe mais a aproximação de novos clientes, de novos leads. É um ganho gigantesco. É Deus, né? Porque quando Deus põe a mão, ele transforma. E se é de Deus, é fácil. Você trabalha que ele te sustenta, né? Amém. Ele dá força. E as coisas aconteceram. E o Carlos nunca mais falou em ir embora. Nunca mais. Uma hora dessa eu vou perguntar pra ele: Carlos, você não tem um sonho de ir embora, não? Porque eu ouvi o podcast, li o livro. E aí? Só pra ver a reação dele. E ele nunca mais falou de ir embora. As coisas foram acontecendo. E como eu orei muito e Deus, ele tem... e eu cresci, por eu ter crescido na igreja, quando ia à congregação, eu amo a minha igreja. Eu cresci nela, só que algumas coisas da doutrina, eu não... meio que acho que não é essencial, tipo, mas se você segue, você tem que seguir a doutrina, né? Porque tá lá dentro, tem uma doutrina a ser seguida. Tem um respeito, né, pela participatividade. E aí, por eu não conseguir seguir a doutrina, eu me afastei depois que eu me separei do meu primeiro casamento. E aí, nisso, quando aconteceu tudo isso, eu fui com meus pais na igreja, eles estavam aqui em Porto Velho. Quando isso aconteceu, quando a gente tinha voltado de Brasília com o não do visto, antes dos booms, e Deus apontou em mim, e foi um irmão que eu nunca tinha visto, porque eu não ia na igreja, eu nunca tinha visto, e me chamou para dentro, de volta para a igreja, e me disse
que o que não era lá fora. A nossa bênção estava aqui dentro, aqui em Porto Velho, não era fora. Eu podia ficar tranquila. E fora outras coisas que mexeram muito. Eu falei, caramba, mas... E você vai vendo as mãos de Deus, né? E você vai vendo e ele vai te levando. Por mais que tem muitos desafios, né, para passar, você vai passar por muitos, mas você vê que quando Deus promete, ele cumpre. E 2024 realmente foi quando deu um boom, assim, um boom inesperado. E a gente foi ficando mais conhecido. A Fran, ela ficou conhecida como a influencer dos empresários. Isso aí. Mas porque eu fiz muito network mesmo, gente. Fiz muito network. Temos que continuar fazendo. Isso é plantar todo dia. E fiz muito. O plantio é diário, a colheita tem as safras. É sempre isso. Eu sempre falo pra todo mundo, falo, gente, as pessoas perguntam assim, Patrícia, por que você toda hora tá falando de livro, toda hora tá trabalhando e acaba o evento, no outro dia de manhã você já tá trabalhando de volta? Falei, porque o plantio é diário, a colheita tem safras. É isso, o plantio é diário. E a gente começou a investir, não só em network, não só em sair, mas em mentorias que trouxesse processo para o nosso negócio, que a gente não tinha, a gente que iniciou a FC Contabilidade, que hoje é FCA Contabilidade, que aí o ano passado a gente trouxe a Ana como sócia, para a Ana ficar no operacional junto com a gente, por mais que eu e o Carlos não saia do operacional, por mais que nós estamos ali juntos, mas a gente tem alguém para nos apoiar. Porque sozinho, para a gente vir para o mundo estratégico, é difícil você sozinho. E aí a gente pensou, ninguém cresce sozinho. E a gente tinha a Ana do nosso lado, que ela já estava lá no escritório com a gente, e uma pessoa que está sempre vestindo a camisa, sempre nos apoiando, é a Ana. E aí ela veio para somar. A gente entrou em mentorias. A gente entrou em mentoria que a gente pagou 120 mil do Johnny Martins, que é contador das estrelas, para aprender o processo da contabilidade dele. Não foi... Um encantamento, né? Na verdade, desculpa a palavra encantamento, mas hoje eu estava palestrando ali pro CREA e eu falei uma coisa, tudo que nós fazemos é neuroplasticidade, é a forma de se reinventar perante o processo. Quando a gente fala de neuroplasticidade para todos os segmentos de profissionais, é aquilo, o que o seu profissional, o que o seu cliente quer. Ele quer um atendimento coletivo, ele quer um atendimento único, o que ele precisa. É entender que isso é moldável, eu não posso pegar uma fórmula contábil simples e aplicar para 100 clientes diferentes. Não vai funcionar. Não vai. E é uma coisa que a gente viu é que a contabilidade, por mais que a gente otimize processos, por mais que a gente organize ali dentro, a gente quer estar próximo aos nossos clientes. Você sabe aquela contabilidade, 100% online, 100%... Pra gente, a gente precisa estar próximo aos nossos clientes. Aí tem cliente que pergunta pra mim, Fran, hoje vocês conseguem nos dar atenção. E quando vocês crescer muito? Eu falei, a gente vai dar a mesma atenção, porque a gente vai ter mais pessoas no operacional. Eu sempre falo isso para meus clientes, eles falam, Patrícia, agora você está fazendo 4 lançamentos por mês, 6 lançamentos por mês. E quando você fazer mais? Eu falei, minha meta é fazer 50. Então, o que acontece? Quando eu fazer mais, eu vou estar nos lançamentos, em todos os momentos. Mas a minha equipe técnica, operacional, como está aqui também, essa equipe maravilhosa, honrosa, vai estar nos bastidores. E quando não estiver representando, vai ter alguém à minha altura ou maior me representando. Que é normal. Se a empresa cresce, as pessoas também que estão lá crescem juntas. Sim, e aí a gente cresce, porque o questionamento deles, né? Mas hoje tem escritório que eu não consigo ter acesso ao dono. Eu falei, não, mas não é a realidade da FCA. A realidade da FCA é pegar na mão, é atender mesmo, é estar lá. É cultura, é cultural, é a missão, é a missão. A missão da empresa então, é ser diferenciada. E a gente está fazendo vários processos hoje que o nosso sistema, ele tem um portal, um Onvio, onde o cliente faz as solicitações tudo lá pelo portal, o que ele quer, ele não precisa nem falar comigo.
nem falar com a minha equipe, mas aquele algo a mais, aquele atendimento, hoje todo mundo quer um atendimento. Aquele medinho, às vezes, de ter feito algo errado, que acontece. Contratado errado, ou não ter pedido a contratação e a pessoa tá ali, acontecer alguma coisa, ou algo pessoal, às vezes vamos por uma demissão, quer colocar, em vez de colocar justa causa, quer fazer um acordo amigável, para não prejudicar a pessoa. São detalhes. Conselho. São detalhes. Né? E aí a gente quer continuar, queremos crescer? Queremos. 2024 a gente cresceu 80%. Não, a salva de palmas, meninos. Salva de palmas, porque isso aqui não é para todo mundo. 80%. 80%. Tínhamos dinheiro para Quero chegar aqui falando assim, Lucas, eu cresci 80%. Quero crescer, chegar a minha adulta aqui, ó, fase adulta das duas empresas, nas duas, no Instituto da Editora, e falar assim, cresci 80% e vou mandar pra Fran. Fran, você me dá 3 meses para crescer 80%? Claro. 80% em 3 meses. Daqui 3 meses eu volto falando para vocês se o Instituto e a Editora não cresceu 80%. Desafio dado! Desafio dado! Desafio dado! E quando tem desafio pra gente que é dominante, a gente faz de tudo pro desafio. De tudo! 80%. Gente, já marca os leads aqui, por favor. Marca os arrobas dos próximos escritores, tá? 80%. Cada um dos meus escritores marca 4 escritores novos aqui, porque é 80%. Certinho. Ó, responsabilidade, gente. Marca, por favor. Mas quando a gente investiu em mentorias, se você for olhar, Fran, tinha dinheiro para isso? Não tínhamos. Fez ter. As coisas acontecem. Nós conhecemos São Paulo mesmo. Foi. A gente conheceu em mentoria, né? Em mentoria. A gente se conheceu em São Paulo e como Deus é tão assim, né? A gente se conheceu e se conectamos dentro do carro. Foi. Assim, no privado ali depois da reunião. E foi amizade à primeira vista. Eu falo que foi amor, amizade à primeira vista. Foi. E logo em seguida a gente marcou o nosso café no escritório. E a gente já marcou o livro e as coisas já foi acontecendo. E já tá aí o livro. E já está aí o livro. Nossa. Já aconteceu, na verdade, o livro do Ruptura. Agora eu quero que você conte um pouquinho sobre a sua experiência. Como foi receber o livro? Como também foi participar com mais 14 mulheres? Como foi essa essência que você teve, esse momento diferente, porque eu acho que das mentorias, dos podcasts que você já foi, fazer sua autobiografia é totalmente diferente. É muito diferente. Eu, hoje, pra quem pergunta pra mim, vem muita gente perguntar, Fran, valeu a pena? Você acha que valeu a pena? Você gostou? Falei, sim, e eu faria tudo de novo, eu já quero fazer outro, eu quero fazer outro melhor. Porque a gente faz o primeiro e depois que eu fiz, eu falei, caramba, tem mais coisa. Tem mais coisa pra fazer que dá pra colocar. Quando dobrar essa meta sua, já é hora de fazer outro livro, falando sobre essa nova repercussão. Com certeza. E as coisas, e o livro, ele vê ali, a Fran, no livro, é como se validasse tudo que eu tenho feito até hoje, uma validação da Fran, como mulher, como empresária, como esposa, e assim, eu vi que, caramba, eu estou no caminho certo. É isso. Eu sei que eu consigo muito mais. Eu preciso me dar mais de mim, mas eu estou no caminho certo. E me validar, sentir a minha vida, ou ler a minha trajetória ali naquele livro, e é como vocês fizeram, como a Patrícia fez, como você, a sua equipe. Parecia que você nem estava aqui em Porto Velho. Foi como se você estivesse fora. Porque foi feito com tudo tão com carinho, um profissionalismo sensacional, cada entrega, né? E vocês fizeram realmente a gente se sentir única. Isso é bom. Aquele momento único, assim, que quem não fez, precisa fazer. Precisa e tem edição agora em outubro e tem edição em dezembro. Olha, meninos, vocês têm que fazer, viu? Outubro e dezembro. Outubro e dezembro tem edição ainda do Ruptura Feminina, que ele traz 3. Então, cada livro, ele vem com uma capa diferente. Um é azul, que é a sua capa, as pedras azul, que é as pedras preciosas do norte. Aí vem agora a pedra do vulcão, que é uma pedra branca,
que feita realmente dentro dos vulcões de carvão. São pessoas que foram... Aí tem um enredo, uma história maravilhosa que você procura aqui na editora que tu vai achar. Que é sobre as pedras realmente do nosso norte. São mulheres do nosso norte. São histórias do nosso norte. E a última é a Pedra do Fogo, que é da energia, que é uma pedra vermelha, com um pouquinho de laranja no fundo, que traz uma essência mais de energética, de mulheres mais reprosativas, que a gente fala que é aquela coisa assim, eu vim pra fazer. Uau! Gente, já quero o próximo. Já que não, acho que tem que participar da edição aí pra gente fazer. Mas inclusive a ruptura vai pra fora, né? Não Ruptura vai pra Suíça. Pra Suíça, não Pra Suíça. A gente tem que se organizar, porque eu quero estar lá. Vai pra Suíça, Ruptura vai pra Suíça, editora alavancando aí, trazendo 8 idiomas agora, em 9 países, tá vindo também Israel e Egito. Próxima certificação da editora. Falando aqui ao vivo, gente. Gente, isso é spoiler! Spoiler! Mês que vem, agora, setembro, dia 10 de setembro, convido você, já vou aproveitar o lançamento do meu caro amigo Lourenço Augusto e fazer o lançamento do Israel e Egito ao mesmo tempo. Vamos convidar o pessoal para ir no lançamento do Lourenço? Vamos! Fran, convite pra gente, porque o seu modo de convidar é totalmente elegante. Gente, sério, vamos com a gente? Dia 10 agora, 10 próximo de Setembro, na quarta-feira. Quarta-feira, gente, é semana que vem. Vamos prestigiar o Augusto, o livro está maravilhoso e nós, empresários, precisamos desse livro. A gente precisa aprender com quem já chegou lá, com quem já fez, e vai ser um momento incrível. É único. Vamos com a gente? Isso aí. Eu vou dar um pequeno spoiler do que é o livro, porque a gente fala do livro e fala, o que é esse livro, né? Pentágono Riqueza. É simplesmente as 5 leis para você aprender a fazer, gastar, guardar, doar, investir, mas na ordem correta, porque eu não estou falando da ordem correta. Como é a ordem correta, Patrícia? Até mesmo para o microempreendedor, para o empresário, para todo tipo. Fazer, investir, guardar, gastar e depois doar. Essa é a ordem correta. E quando eu tenho uma ordem correta, eu consigo ter uma empresa coerente. Eu consigo ter um momento também pessoal, pessoa física, organizado. Porque senão eu acabo fazendo e derrapando e voltando ao início de volta. Porque quando você não tem estratégia, você não você pode ter estratégia, pode planejar, aí pode executar, pode ser uma ótima executora, mas se não saber essa ordem e não executar essa ordem, acaba que as coisas você trabalha e não vai vê, ser pedalando, vai né? pedala e trabalha e não vê resultado, não vê rendimento, não vê receita, porque às vezes a maioria, né, dos empresários hoje, por ele ser empresa, ele acaba procrastinando o administrativo. E aí a última coisa que ele faz é uma planilha para saber se o negócio dele deu lucro, margem de lucro, ou se eu tô pagando para vender meu produto. Ou se tá pagando, e também ele compara preço de mercado para colocar o preço dele. Às vezes acontece muito, que é errado. Ele tem que ter uma precificação coerente, ele tem que ter uma planilha do contas a receber, contas a pagar, tanto do negócio quanto da pessoa física. E ele tem que separar a pessoa física da jurídica, porque senão ele nunca vai ver o negócio dele crescer. Às vezes o negócio é rentável, dá dinheiro, mas mistura tanto as coisas que acaba dando em nada e acha que não tá ganhando nada, acha que não tem lucro. Quando ele faz certinho, ele consegue ver o resultado, ele sabe que às vezes tá pagando para trabalhar, ou o produto não está gerando realmente o que deveria gerar pelo impacto. E ele não precificou de forma correta. Porque os empresários não gostam de pagar imposto, né? Quem gosta? Mas se ele precificar da maneira correta, o imposto vai para o produto, vai para a precificação do serviço. Se a gente colocar, eu presto serviço, nossa empresa é prestadora de serviço, se a gente embute o nosso imposto na nossa precificação, a gente paga o imposto
devido. Tipo assim, a gente tem um imposto direto da fonte, né? Que é o correto. Igual as empresas norte-americanas, que a gente compra qualquer coisa ou presta serviço. Você, no ato de contratação de serviço, já pagou o imposto. Você Já está lá. E aí você consegue validar, tipo, um faturamento real para o seu negócio, porque você está fazendo realmente a parte fiscal, você está lançando realmente, quando você paga imposto, você paga. Só que aí você tá além de estar de acordo com a lei dos homens na terra que Deus manda, né? Antes de acordo com a lei dos homens da terra que eu te abençoarei. Amém. E aí ele automaticamente as coisas vão acontecendo. Você consegue um faturamento para sua empresa, validar um faturamento. Hoje, o que tem de empresário que não consegue um capital de giro porque ele não tira nota de tudo que ele vende, tudo que ele fatura, ele fatura 100, tira 40. E aí, na hora de pegar um capital de giro, ele fala para o banco, não, mas eu faturo 100 mil por mês. Cadê o relatório? Cadê o extrato? Ou vai fazer a prestação de contas ou algo, ou a malha fina. Mas espera aí, circulou na conta da Bonita ali 200k, 300k e ela declarou 100. Então, assim... Não, falando mas bem sucintamente. E aí, eu lembro que eu até falei pro Lucas no meu primeiro podcast, quando eu vim com mentores, que eu falei assim, eu queria pagar muito imposto, eu quero pagar meio milhão de reais eu quero pagar muito imposto, né, Paulo? Porque realmente, gente, quando a gente... Tem o corte, né? Eu quero pagar imposto. Eu quero. Eu quero pagar muito imposto. E a gente... Eu quero reter e pagar muito imposto. E a gente realmente tá pagando imposto e as coisas estão acontecendo. Então eu quero pagar mais imposto, amiga. Eu quero pagar mais. Porque é sinal que você realmente tá produzindo. E aí você consegue. Realmente, né, gente? Então, compre esse livro do Lorenzo. Vamos lá prestigiá-lo e aprender a fazer as coisas certas para as coisas acontecerem de verdade. Para fazer um fundo de investimento, né? Para você ter um demonstrativo de resultado bacana, que você se sinta bem. E não é só sobre a empresa. Não é só sobre ser eu empresa. É muito mais sobre como eu vou fazer. Como eu vou fazer para chegar lá? Pode ser eu chegar lá para uma viagem nacional, internacional, ir para a Suíça comigo. Pode ser um monte de coisa. E daí? Vamos fazer? Vamos fazer juntos? Se a palavra for assim. E dá certo. Porque o trabalho, ele retorna, né? Retorna. Tem retorno. O trabalho devolve, mas a gente tem que fazer as coisas mais certinha. Eu sei que gera tempo, que empresa é muito difícil, porque eu preciso ficar com meu filho, eu preciso curtir minha família também. Mas hoje tem tantos meios, hoje mesmo lá no escritório, a gente abriu um braço pro BPO financeiro. Hoje o empresário que não consegue fazer no dia a dia, ele delega para o escritório fazer para ele. E ele tem um relatório dele da despesa financeira, tanto pessoa física quanto PJ. Legal. E tudo tempo real. Isso é bacana. Sabe? Então, mas tem os meios de fazer. E a tecnologia tá aí para isso, né? Hoje com o celular na mão, a gente tem um computador. Tem até foto aqui. Um computador tem muita coisa bacana dentro do celular. Então, o que acontece? Hoje, igual eu falo, com um clique, 2 cliques, você tá dentro do seu banco, sai do banco, tira um extrato, faz outra coisa. Faz muitas coisas. Então, tipo assim, acaba que a informação, hoje, ela é dada. Mas abaixo você saber o que você vai fazer com a informação. Vai usar ao seu favor ou não? Né? Em vez de você gastar lá, tipo, 30, 40 minutos no Instagram só rolando pra cima, tira 30 minutos. Olhe no final do dia um todo da sua empresa, do seu negócio, ou você também que é empresa mista, trabalha para o governo e tem sua outra atividade ali com fins lucrativos, olhe, tira 30 minutos por dia, por 21 dias, depois nós conversamos. Memória regular. Ontem, você estava falando, né? Estava no evento ontem, né? A gente foi no evento do Givanildo. E olha que a gente vem fazendo imersões, a gente tem saído fora, né, ido para fora, para São Paulo, buscar melhorias para o escritório e toda vez que a gente ouve alguém, a gente tem algo a aprender. Ontem lá, eu saí com a listinha de atividades que você sabe o que tem que fazer e você procrastina.
E você sabe que você tem que fazer. Igual eu também fui no evento do Gil esses dias, mas o Hernandes, que foi aquele jantar que nós estávamos, e eu vejo a necessidade de sempre da reciclagem. Não é o perfeccionismo, é se reciclar mesmo. É ir, ouvir, atender. E ali você faz cliente. Eu fiz 2 contratos naquela noite. Eu fiz 3 contratos. Eu não acredito! Conversei pouco. Eu fiz 3 contratos. Né, tem que ir, Mas né, a gente time? chama o nosso maninho, ele nem vai. Tem que ir, meu time. Nesse? Tá. Não te chamei? Então, pequei. Mas dia 10, o que tu vai fazer? Tu vai fazer quantos contratos no dia 10? Ah, tá. Minha meta é fazer 10 agora. Porque eu tenho uma meta de 80% de crescimento, então eu tenho que fazer 10 contratos. Dia 10 e depois dia 26, que é da Carol Belotto, fazer mais 10. Aí eu... Verdade, nós temos Carol Belotto. Dia Carol 26. Belotto, dia Pronto, 26. Lucas. 26, já marca na sua agenda que você vai com a gente pra Carol Belotto. Isso aí. Vai ser maravilhoso. Não, é só time de sucesso. Aqui não tem outro detalhe, é só time de sucesso. Só anda com nós quem, ó, dá conta de colocar o colete salva-vidas, porque o bote é meio... O rio é meio tenebroso. É. E olha que como Deus, ele quando ele promete, ele cumpre, né? Porque as pessoas, tem pessoas maravilhosas que veio no nosso caminho, ajudou a gente até um certo ponto, e é essencial e vai estar no meu coração para sempre, e aí Deus foi trazendo outras e somente pessoas que realmente vieram para somar, para contribuir, porque a vida não é só a gente receber, né? A gente tem que se doar também. Doar. E a gente está num ciclo de empresários tão gostoso, assim, tão... Eu falo que tá numa fase tão boa, uma fase né? Tão muito boa, boa. tão gostosa, tão uma energia tão assim, tão de verdade, tão prazerosa, que vale a pena. Sim, esses dias, não tem muitos dias que o Lucas foi lá no escritório, a gente ficou até tarde, a gente foi tomar café, a gente saiu pra pizza, do café foi pra pizza. Legal, Tanto que a gente ficou até tarde. E eu quero sair do café e ir pra livraria contigo. Não vem que não tem. Lá na Magna Livros. E aí você senta pra tomar um café, pra conversar, sai negócio, sai coisa boa, tipo assim, a gente aprende, a gente anota e tem que fazer isso, aí eu saí com as listinhas, no outro dia eu já mandei mensagem, Giovana, que eu estava parada, minha rede social estava parada, porque eu estava com foco dentro do escritório, com o time, reestruturando o time, a gente trouxe time novo, e toda vez que traz time novo... Tem que fazer reciclagem, treinamento, qualificação, tudo. E aí te gera trabalho. E aí eu foquei no time, e aí a minha rede social parada, eu movimento muito ali, stories e tal, né? E aí no outro dia, Giovana, preciso de você, vamos montar uns vídeos, porque o Lucas me deu umas ideias. No outro dia. Então, assim, saiu do quê? De uma conversa. De um momento agradável. Um momento agradável que a gente já... Caramba, vamos melhorar nisso, vamos pontuar isso. Mas esses são os amigos. São os amigos. São os momentos bons. Posso me intrometer aí rapidinho aí? Pode. Minha voz vai sair no vídeo, tá? É interessante isso aí que a Fran falou, que há realmente uma evolução dos empresários, né? Seja empresário ou empresária. Tanto na parte dele se cuidar, o perfil dele, de ir lá tirar uma boa foto, ele ter uma boa imagem, ele tá muito bem representado, né? Dele saber da importância de ir nos eventos e valorizar quem também está lá nos eventos, né? E contribuir realmente, assim, com todo mundo, né? Que ele sabe que ele indo lá, ou ela indo lá num evento, seja um lançamento do livro da nossa editora, seja um evento de empresários, ou até mesmo o café da manhã, que vai ter amanhã, né? Na CEP. Na CEP. Você sai de lá com uma bagagem muito boa, né? Sai de lá com uma contribuição muito bacana com as pessoas que você acaba conhecendo lá, né? Então, teve um crescimento, assim, de uns 5 anos para cá, pelo menos na minha visão, né? Muito grande do empresário e da empresária. Evoluiu bastante. Com isso certeza. mesmo, Lucas. E
E foi através de quê? Network, um está apoiando o outro. Então a gente... Não é concorrência, né? Aqui nós estamos para se fortificar. Porque quando um amigo faz um evento, o outro vai prestigiar. Quando o outro faz, a gente tá trocando, tendo essa troca, apoiando, ajudando. A gente Porque os meus clientes podem ser os seus clientes e vice-versa. Tá É. tudo bem. E esse fim de semana, a gente foi pra Ji-Paraná apoiar uma cliente nossa da área da saúde. Eu vi. Lindo, lindo. Próximo convite que eu estarei presente. Posso fazer uma palestra sobre neuroplasticidade. Eu vou falar com elas, já vamos anotar, que ela vai ter o próximo evento delas. Pode anotar E que a gente vai estar lá. Foi incrível o evento, foi incrível. A gente foi pra Ji-Paraná, a gente foi, elas se sentiram tão honradas, tipo, você vê o carinho, nossa, vocês vieram. A gente Foi um time, né? Um Foi. time. E Não aí- foram sozinhos, todo mundo foi escoltado. Vamos embora, vamos de time. E Esse negócio não. E é o time, é os empresários que hoje viraram amigos, que estão se ajudando, que estão somando, que é o que o Amém. Lucas falou. Porque você acha, às vezes a gente acha que não tem nada para contribuir, mas você sempre tem o que contribuir e ajudar. Sempre vai ter alguém precisando do seu conhecimento. Sempre. Sempre vai ter. Vai ter. E a gente tem que sempre olhar no próximo e nunca, sabe, não ser aquela pessoa que só quer pra si. Sugar. Só sugar. A gente, porque aí as coisas não acontecem e também não é aquela pessoa que tá ali só sugando, ela cansa. Sim, nós Né? estávamos conversando sobre isso ontem, né? A gente falou sobre isso. O importante de abrir os elos e falar assim, ó, eu estou bem porque eu estou em conjunto. Eu estou bem porque tem outras pessoas que também me servem e eu sirvo pessoas. Até quando eu ganhei o melhor do ano, eu convidei os meninos e eu falei, eu quero que você leve a esposa de vocês para ter um momento, porque se a editora, o instituto tá dando certo, é graças a vídeo com qualidade, é graças ao financeiro organizado, é graças a pessoas dando inovação, é pessoas procurando o microfone para tu comprar, de R$2.000, né, Paulo? E é graças a boa vontade de cada um. São detalhes que alimentam para isso dar certo. No escritório, quando a gente chega um cliente querendo um orçamento, eu sei que por exemplo, eu sei que hoje a situação dele, hoje o momento que ele se encontra não é o momento de abrir um CNPJ, uma empresa limitada, mas ele pode abrir um MEI. Mas ele já chega lá querendo abrir um PJ e aí eu oriento ele. Primeiro, a gente sempre estrutura ele, faz planejamento o momento dele. Então, não é limitada nesse momento, mas pode ser um MEI, onde você pode estruturar. O MEI não precisa pagar um contador logo de cara. O vai MEI, se organizando. ele vai se organizando, até para ele entender o que é uma empresa e levar o MEI dele como uma empresa. Como um negócio, né? Como um negócio. E muitas vezes eu não cobro quando é MEI. Muitas vezes eu vou até no negócio, eu ajudo no administrativo. É o seu doar. Que é o meu lado de doar, de fazer algo a doar mais. seu tempo e entender. Porque Fran, mas eu tô precisando, eu tô perdido no administrativo. Não tem problema. Vamos lá, pego na mão, ajudo, tem umas planilhas que eu passo para eles fazerem acompanhamento da despesa deles, tanto do negócio como pessoa física. E não cobro, porque não é o momento dele, eu não me sinto à vontade de ficar sugando ele ali. Sabe? Como se eu estivesse sugando alguém que tá ali só iniciando a carreira. E aí eu vou ajudar ele agora, e quando ele estiver no momento dele, ele vai procurar a Fran. Entendi. Então, assim. Isso é importante, né? O momento da reciprocidade ali, de voltar. Mas falando sobre isso, Fran, encerrando aqui o podcast, que muito honrada da sua pessoa, do seu ser, porque eu falo assim, são poucas pessoas que são de verdade. Mas quando a gente tem amigo de verdade, a gente sempre tem que manter junto. E com isso, eu gostaria que você fizesse a oração de encerramento do podcast. Podemos? Uma oração? Uma oração ou um agradecimento, uma nota, da forma que você se identificar melhor. Meu Deus. Tá bom. Vou fazer uma oração curtinho, espaço curtinho. Fica à vontade. Bom, mas antes de a gente encerrar, há pouco tempo eu fui convidada para ser diretora da ANAC com a Flaviana. A Flaviana é a presidente da ANAC.
Legal. Se alguém estiver assistindo esse podcast, Gente, a ANAC é maravilhosa, ela ajuda tantas crianças do câncer, né? E se alguém tiver interesse de conhecer e também fazer doações, a gente recebe também. Estamos Amém. recebendo. Tá? É muito bom, né? A gente poder dar algo a mais. Servir, né? Servir, que acabamos de falar, né? Importantíssimo. Tá, E então meus vamos parabéns. encerrar. Obrigada. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e também da terra, hoje estamos aqui em um momento tão gostoso com a Patrícia, né, nossa escritora do Pimenta Cash. Quero te agradecer, Pai, por esse momento, pela vida da Patrícia. Honra ela, Senhor, porque ela tem feito tão bem para nós. Quanto ela tem nos apoiado e nos ajudado a nos mostrar, né, quem é a Fran. Porque quando a Fran se colocou naquele livro, a Fran viu quem a Fran é hoje e quanto a Fran pode chegar. Obrigada por tudo. Obrigada, Deus. Queremos também pedir bênção desse espaço que estamos aqui hoje, do Lucas, do Paulo, da Adriana. Abençoe esse lugar, Pai. Abençoe a Patrícia, sua família, seu filhinho. Queremos agradecer por esse momento aqui, pelo nosso trabalho, pela nossa vida, Senhor. Obrigada por tudo. Agradecemos em nome de honra do seu Filho amado, Jesus Cristo, aquele Cordeiro que vive e intercede por todo sempre. Amém. 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 Uau, que oração gostosa. Fran, quero agradecer a você, seu esposo, ao ser de luz que você é. Porque quando a gente conhece, a gente fala assim, se isso é de verdade mesmo? A primeiro momento eu tive essa pergunta. Aí depois eu falei, uau, é de verdade. Obrigada por ser verdade. Obrigada por ser uma palavra de verdade, uma amiga de verdade, uma empreendedora de verdade, um projeto social também que constitui a sua verdade. Mas Flaviana Moreira Garcia, um abraço também, Flaviana, você, que tem honrado muitas pessoas. Isso é fruto de tudo aquilo que a gente tem dentro de nós, que a gente não consegue transbordar se a gente não estiver unido. Se a gente não estiver bem com nós mesmos. Então a gente não consegue transbordar estando só no meio. Para isso é tudo que você tem de essência, por isso que você transborda onde você vai. Quando a Flaviana me fez o convite, eu falei, então, eu? Porque a gente nunca se acha, né, capaz, e ela não, Fran, eu quero que você esteja comigo. E, gente, eu senti tão honrada. Flaviana, muito obrigada. Ela realmente, ela vestiu a camisa Do NAC. Ela tá lá o tempo todo, estruturando cada detalhe, o quanto ela é carinhosa, o quanto ela cuida, sabe, com amor. E fora o NAC, ela pegou o lar do bebê agora também, que é o lar do bebê, ele tá com o NAC. Então, assim, ela tá trabalhando muito, fora todos os negócios que a Flaviana tem. Os planejamentos, organizações, equipe, né? E ela realmente tem feito um serviço com excelência. Eu já admirava a Flaviana, porque a gente teve a oportunidade de trabalhar juntas como diretoras da SEMEC, e conheci ela lá, mas eu fui conhecer mais o lado Flaviana no privado. E, gente, ela é uma mulher única, espetacular, só tem a somar, e é engraçado, né? E quem olha a Flaviana não fala não vê o quanto ela faz de bom, quanto ela se doa, e ela é uma mulher que eu não precisaria disso, mas ela tá lá se doando, e ela é lindo de ver assim o que ela tem feito. O carinho que ela tem por que ela faz é único. É o que torna ela única. É a entrega. Ela é única. Beijo, Flaviana. Você olha, tá no meu coraçãozinho. Gente, vamos ficando por aqui. Gratidão pelo seu tempo de qualidade, para você ouvinte. Para você de casa, fique à vontade. E termina agora. Mas lembrando que semana que vem temos mais episódio. Um beijo grandão do Pimenta Cash para você de casa. Beijo!